É Miguelotti aqui falando. Hoje nós vamos trazer o estudo sobre os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Vamos falar, explicar as características de cada um para a gente conseguir associar com o nosso temperamento, com a nossa personalidade, ver com quem a gente se identifica. Vamos falar sobre algumas questões um pouco polêmicas, né? Por exemplo, se existe ou não o ministério profético, o ministério apostólico, se nós temos base bíblica hoje para falar que temos ainda o ministério apostólico ou se eles acabaram com os apóstolos lá de Atos. Nós vamos falar sobre isso, tudo pautado na Bíblia. Amém? Vamos trazer esse estudo aí. Peço que você nos acompanhe até o final. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, você vai aprender um pouco mais. O texto base que a gente usa, vai trazer hoje é Efésios 4:11, que diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Eu queria trazer algo aqui curioso, até interessante, não sei se você já viu esse exemplo alguma vez, mas para a gente facilitar um pouco o entendimento dos 5 ministérios através da mão, a nossa mão. Então vamos trazer aqui, por exemplo, cada dedo representando um desses 5 ministérios. Então, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. De que forma a gente pode entender um pouco dos 5 ministérios através dos dedos, né? Vamos lá, o apóstolo, ele é o que dá firmeza. Se você for ver, na hora de segurar alguma coisa, ele é o que firma os outros dedos. É muito mais difícil tirar alguma coisa quando esse dedo está aqui. Se você tirar ele, fica um pouco mais fácil de você desarmar, de você tirar o objeto que a mão está tentando segurar. O apóstolo também, o dedão, ele também é o único que consegue tocar em cada dedo, porque o apóstolo ele precisa se movimentar um pouco em cada ministério. O apóstolo, se você vê lá os apóstolos da Bíblia, eles conseguiam se mover dessa forma. Por quê? Porque eles vão ser responsáveis por trazer os fundamentos, por instituir líderes, então por levantar tanto pastores, quanto evangelistas, quanto profetas, mestres. Então ele precisa se mover ali. Você vê um clássico, né, para exemplo nosso, é o apóstolo Paulo, como que ora ele era profeta, ora ele era mestre, ele ensinava, ora ele exortava, ora ele cuidava mesmo ali como um bom pastor. Então o apóstolo ali toca um pouco de cada. O profeta, representado pelo indicador, né? Precisa falar muito. Vamos avançar, vamos acelerar. O evangelista, ele é o que vai mais distante, representado pelo dedo mais longo. Ele toca onde os outros não tocam, porque ele vai mais distante, né? Ele caminha mais distante da sua comunidade local. O pastor, representado pelo dedo anelar, o dedo da aliança. O pastor, ele tem ali a aliança mesmo, ele forma essa aliança ali da igreja. E o mindinho, porque o mindinho, representado pelo mestre, porque ele alcança lá uns cantinhos que ninguém vai. Aquele cantinho da palavra que ninguém se atreve a falar, o mestre ele estuda, se aprofunda e ele fala. É aquele cantinho onde as pessoas preferem evitar por não entender muito, o mestre ele estuda, ele se aprofunda e ele vai até lá. Vamos avançar aqui. O objetivo dos 5 ministérios. Lá no versículo 12 ele diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo. Então o objetivo seria aperfeiçoamento dos santos, preparar a igreja, desempenho do serviço, ou seja, o ID, e a edificação do corpo. Até quando esses ministérios atuarão? Lá no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até quando? Até que chegamos à unidade da fé. Já chegamos? Não. Até o pleno conhecimento do Filho de Deus, ainda não chegamos lá. Até a perfeita varonilidade, até a estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, ainda estamos caminhando. A consequência disso, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, essa é a consequência de uma igreja que caminha pautada nos 5 ministérios: maturidade, firmeza, equilíbrio e sabedoria. Vamos avançar. Eu vou resumir, tá? Eu vou trazer bem resumido,
porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já quero adiantar aqui, esse vídeo vai rodar WhatsApp, Instagram e YouTube. Provavelmente, talvez Facebook. Então, para vocês saberem, eu vou disponibilizar nos nossos grupos do WhatsApp o material em PowerPoint. São 32 páginas ali em PDF, com esse estudo completo. Ali vai estar mais detalhado. Então, nós temos 4 grupos no WhatsApp. Tá? A princípio são 4, né? Provavelmente vou ter que abrir mais, são quase 1000 pessoas ali. E nos grupos do WhatsApp a gente sempre disponibiliza algum material que não dá para ficar compartilhando em outras redes sociais. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda dá tempo, porque eu não sei quando você viu, você vai lá no nosso Instagram, o que tem te dou. Se não tiver nos stories, vai ter lá nos destaques o link dos grupos. Se você tentar em um, tiver cheio, passa para o próximo, porque vai ter na sequência os grupos que vão ter vaga ali para você entrar. Você desliza a tela, entra no grupo. Você vai ver que o grupo você não vai conseguir falar nada. Esses grupos são bloqueados, só o administrador pode falar, porque a ideia ali é a gente trazer direções, a gente compartilhar esses estudos. Não é o objetivo de ficar todo mundo conversando, senão não dá. O pessoal sai porque acaba não aguentando. Então, repetindo, se você quiser acesso ao estudo completo, vai lá no Que Tem Te Dou, no Instagram. Se você não segue, passa a seguir, porque você vai acompanhar os próximos. Vai ter o link para o grupo no WhatsApp. O grupo no WhatsApp que você entrou. Se você entrar e você ver que já passou, eu não vou ter compartilhado nada, eu sou o administrador do grupo, Ian, eu tô lá. Tá? Eu não sou um ET, eu atendo as pessoas. Às vezes eu demoro beça para responder, porque é muita gente, são quase 1000 pessoas nesses grupos que a gente discipula ali. Você me chama no privado e fala, eu gostaria do estudo dos 5 ministérios, e eu vou te enviar, tá? Se eu demorar um pouquinho, tenha paciência comigo, é muita gente mesmo. Então vamos lá. Mestre, ele tem um compromisso com a Bíblia, foco no ensino da palavra. Pastor, compromisso com a igreja, foco em cuidar das ovelhas. O evangelista, compromisso com a salvação, foco nas almas perdidas. Profeta, compromisso com a presença de Deus, foco no sobrenatural. Apóstolo, compromisso com o reino de Deus, foco nos princípios e fundamentos. São muitos pontos agora que seria em cima de cada um. Eu vou falar só alguns, realmente eu vou falar talvez 1/5 dos pontos que tem, tá? Mestre, traz a unção de revelação da palavra, move-se sobre o espírito de conhecimento e inteligência, opera sobre os dons de revelação do Espírito, leva a igreja à maturidade e crescimento. Vou avançar. Pastor, a unção pastoral traz o amor de Deus, ministra a cura interior, traz a libertação das vidas, ministra o companheirismo, a comunhão. Ele é um exemplo, um modelo de vida, ele ministra esse exemplo de vida. Ele tem a unção para discipular, traz a proteção, a cobertura à igreja local. O evangelista anuncia as boas novas, seu ministério e unção trazem cura, sua unção traz liberação aos cativos, apresenta a redenção realizada por Cristo, é equipado para falar da justificação divina, sua unção traz prodígios. Amém? Ele tem principalmente uma unção de operação de milagres. Profetas e a sua unção derrubam reinos demoníacos, estão ungidos para destruir as obras do maligno. A unção destrói o carnal, o pecaminoso, o demoníaco na igreja. Eles trazem pureza e santificação à casa de Deus. O apóstolo traz revelação à igreja. O apóstolo libera sobre a igreja audácia, fé, visão. Traz a reforma e a reconstrução da igreja. Traz o julgamento e a justiça de Deus à igreja e às nações. Traz o fundamento principal à casa de Deus. Enfim, teria muita coisa. Irmãos, eu vou avançar, tá? Resumindo, o pai, aí tem os dons, os talentos, né? O pai, ele libera os talentos, o filho, os ministérios e o Espírito Santo, os dons. Então nós já falamos um pouco aqui sobre os temperamentos. O temperamento tem a ver com de que você nasce. Você nasceu com os temperamentos. Esses são os talentos que o pai dá. Deus te fez com talentos. Seriam talentos até naturais. São os talentos que o pai te deu. Aí o filho, ele chama, lá em Efésios 4:11, fala, Jesus deu para a igreja, né, uns apóstolos, profetas. Então você também já nasce com uma qualidade que
se compara, equivale ao apóstolo, ao profeta, ao evangelista, ao pastor e ao mestre. E aí você vai se descobrindo e o Espírito Santo vem e te habilita com os dons espirituais. Nós podemos até trazer um outro estudo depois para falar sobre os dons do Espírito Santo. Por exemplo, o profeta dos 5 ministérios é uma coisa. O dom de profecia falado lá em 1 Coríntios, que Paulo fala, o dom de profecia não é a mesma coisa do dom profeta de Jesus. Jesus ele tem o profeta e o Espírito Santo ele libera dons de profecias. Uma pessoa que de repente não é profeta, por exemplo, ele pode ser o evangelista, ele pode receber o dom de profecia do Espírito Santo. E por aí vai. É um estudo também bem interessante. A gente sempre ministra esses estudos em igrejas que convidam a gente. É muito interessante falar sobre essas coisas. A gente vai caminhando. O Pai, ele nos dá, ele nos faz de alguma forma, com algum temperamento. O Filho nos libera o dom ministerial. E o Espírito Santo nos libera os dons do Espírito Santo. Agora, um dos pontos polêmicos, que eu também vou precisar resumir, mas só porque eu sei que muita gente vai ficar esperando essa resposta. Temos base bíblica para falar que os apóstolos não acabaram lá, por exemplo, com Paulo. Tem gente que fala Paulo foi o último apóstolo, né? Paulo não fazia parte dos 12, ele já entrou depois. Então, alguns já falam assim, não, Paulo foi o limite, foi o último. Mas olha que interessante, Atos 14, versículo 14, diz assim: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando tal. Então aqui deixa bem claro que Barnabé era também apóstolo junto com Paulo. Eu não vou nem falar se tem base bíblica para profeta, porque tem várias bases. O Novo Testamento todo fala do ministério profético, todo não, perdão. Em vários lugares do Novo Testamento fala do ministério profético. Lá em Atos 20 e pouquinho fala que Filipe tinha 7 filhas, donzelas, né, que eram profetas. Paulo também é chamado de profeta. Paulo e Silas, eles eram profetas. Silas era um profeta. Então o Novo Testamento ele é cheio de referência quanto a profetas. Aí tem pessoas que falam assim, mas é diferente no Velho Testamento. Na verdade, muita coisa era diferente no Velho Testamento. Então, não é que o ministério do profeta era essencialmente diferente, é que na verdade a essência do Velho Testamento era diferente da essência do Novo. Então, naturalmente, quando você vê um profeta no Novo, ele vai se mover de forma diferente, mas não é só porque o profeta é diferente. Todo o Novo Testamento é diferente. O Espírito Santo não era derramado no Velho Testamento. O Espírito Santo vinha sobre um homem, tomava ele, né? No Novo Testamento o Espírito Santo habita em nós, só isso já traz uma diferença tremenda. O profeta ele tinha uma função no Velho Testamento diferenciada também, porque as pessoas não tinham acesso a Deus. Então hoje você não precisa o tempo todo de um profeta, você tem acesso a Deus. Mas a essência do ministério profético não mudou, tá? A forma como as atuações se dão, a realidade, a condição nossa hoje da graça, tudo isso mudou, por isso há uma diferença quando você vê um profeta no Velho e um no Novo. E apóstolo, então Ian, hoje todos esses apóstolos que tem aí são apóstolos? Não, eu creio que não. Você pode, entendendo como funciona o ministério apostólico, por isso que é interessante estudar, entendendo o que é um apóstolo, você consegue discernir, você não é chamado para ficar por aí julgando quem é apóstolo e quem não é. Mas você consegue discernir, aquela pessoa tem até o título, mas desculpa, não é apóstolo. Aquela outra que não tem o título é apóstolo. Eu conheço pastores que são chamados apenas de pastores, são consagrados a pastores, amém. Mas entendendo como se move o apóstolo, para mim ele é um apóstolo. Por outro lado, eu já vi mais de uma vez, conheci apóstolos, e quando você entende, você fala, cara, ele é mestre, mas não é apóstolo. Aquele ali é pastor, não é apóstolo. Sabe, as pessoas se perdem um pouco nessa questão. Coloca a consagração do apóstolo como se fosse para ele subir mais um cargo, ele subir mais um nível. As pessoas colocam aí e consagram o outro ao apóstolo, ao ministério apostólico, na intenção de promover ele, não tem nada a ver. O apóstolo não é maior que os outros. Né? Uma vez eu escutei também de um pastor algo interessante, ele falou assim, o que um apóstolo faz que um pastor não pode fazer? Ele estava questionando porque
existem pastores que chegam num nível e eles ficam desejando ser ungido apóstolo como se fosse mudar muita coisa na vida dele. E essa pergunta que ele fez é interessante. O que um apóstolo faz que um pastor não pode fazer? Realmente, se você for identificar na prática, não tem mesmo. A gente só estuda os 5 ministérios para entender como funciona a questão dos talentos que o Pai deu, a questão dos ministérios que Jesus deu, a questão dos dons do Espírito Santo. Então a gente estuda para entender melhor, se conhecer e não ficar querendo viver o que o outro vive. Porque quando você entende para o que você foi chamado, você entende quais são os seus talentos, qual é o seu ministério, você vive satisfeito com aquilo, com a porção que Deus te deu. Então você está atuando no ministério, de repente Deus tem um ministério pastoral para a tua vida tremendo, que o outro não tem. E aí você fica às vezes perdido olhando para os outros e querendo ser aquilo. Ou você é um grande evangelista e você fica querendo viver o que o profeta vive. Entende? Então não é que um é melhor que o outro, ou não tem que ficar se fazendo a pergunta o que eu posso fazer que ele não pode, o que ele pode fazer que eu não posso, não é essa a questão. E não devemos buscar os títulos, mas entender o que somos, quem somos em Deus e buscar o aperfeiçoamento. Amém? Seria uma bênção se todas as igrejas entendessem isso, porque líderes, pastores iriam olhar para os seus liderados, os seus membros e entender qual é a função dele no corpo, entender quais são os talentos, as habilidades principais dele e ia encaminhar cada um de acordo com as suas habilidades. Não ia haver disputa, não ia haver briga, porque cada um ia atuar conforme os seus dons, os seus talentos, a sua vocação. E outra, a igreja que caminha com esse entendimento não quer dizer que você vai entrar lá e você vai perguntar assim, quem é o profeta? É fulano. Quem é o apóstolo? É ciclano. Quem é o pastor? Não precisa ter 5 pessoas consagradas, cada uma num desses, para poder a igreja ser estruturada. Mas quando a igreja ensina sobre isso, toda ela se move e caminha pautado nos ministérios. De repente, a pessoa que está lá no ministério infantil, ela não é consagrada, não é chamada de mestre, mas ela entendeu que ela é mestre. Por isso ela está lá dando aula, ensinando. Aquele pastor auxiliar, ele está ali feliz, satisfeito como um pastorzão, porque ele entendeu que ele é pastor. E o outro lá, de repente, ele é um profeta reconhecido na igreja, mesmo se ele não é chamado de profeta. Mas ele é aquela pessoa que às vezes chega no líder e fala, Deus falou comigo essa madrugada, isso. É aquela pessoa que tem essa voz ativa na igreja, no ministério. O apóstolo, ele traz tudo que nós aprendemos aqui e essa cobertura, ele traz essa visão, ele traz a consciência de reino, ele sempre chama a consciência de reino. Enfim, a igreja que caminha sobre os 5 ministérios é uma igreja estruturada, com maior potencial, uma igreja mais forte que consegue impactar mais o reino. E isso que eu falo assim, tem igrejas que não têm muita consciência disso. Tem igrejas que às vezes nem aprenderam sobre essas coisas, só que elas caminham dessa forma, por isso elas fluem. Tem muitas igrejas por aí que fluem nos 5 ministérios e de repente eles nunca nem fizeram estudo sobre isso. Mas eles têm fluído assim, por isso alcançam resultados tremendos. Amém? É isso. Deus te abençoe. Acompanha lá no Instagram o que tem te dou, no canal no YouTube, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com o máximo de pessoas para edificar outras vidas e entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Amém? Firmes no propósito? Que tenho te dou.